paraíso pessoal de Rutherford, sem dúvida, era Beth Sarim. Era lá que ele desejava ser enterrado. Uma cripta funerária foi erguida a 800 metros da casa, mas as autoridades locais negaram esse último desejo do juiz. Os defensores de Rutherford, em especial William Heath Jr., não pouparam esforços para atenderem o seu pedido. Mas depois de 3 meses e meio, guardando o seu cadáver num freezer da funerária que William Heath Jr. comprara apenas para tratar do funeral de Rutherford, o enterro se deu em outro lugar. Todos os detalhes dessa luta foram comentados em 16 páginas da revista Consolação, a sua edição de 27 de maio de 1942. Eu vou deixar essa publicação aqui embaixo na descrição do vídeo, não apenas a publicação original, como também a tradução para você depois acompanhar. Eis então um resumo do que essa publicação dizia sobre o enterro de Rutherford e a luta que eles tiveram para tentar enterrá-lo em Beth Sarim. O título do artigo já é bem polêmico. Autoridades de San Diego se unem contra os príncipes da Nova Terra. Já era o dia 14 de março de 1942. Lembrem-se, Rutherford morreu em 8 de janeiro de 1942. Já era 14 de março e eles estavam pela segunda vez pedindo autorização para enterrar o corpo de Rutherford em Beth Sarim. Eles, aqui no caso quando eu falo eles, é Nathan Orr, William Heath Jr. e a Sociedade Torre de Vigia, que foram as pessoas que entraram com um processo contra a Comissão de Planejamento do Condado de San Diego, porque eram eles que estavam negando tal enterro. Então, a Comissão de Planejamento do Condado de San Diego havia negado a licença para o sepultamento. Entretanto, a Sociedade Torre de Vigia afirmava nessa revista que tinha uma lei municipal que autorizava cemitérios na área. Rutherford seria enterrado longe das casas e não haveria lápide para identificar. Porém, a VFV, Associação dos Veteranos de Guerra, também se opôs à concessão da licença, pois, segundo eles, o juiz Rutherford em vida ensinou a intolerância e, portanto, como manifestação da nossa tolerância, não desejamos que ele seja enterrado lá. Quem planta colhe, não é mesmo? Durante 9 semanas, após a morte do presidente da Sociedade Torre de Vigia, a liderança tentou de tudo para cumprir o último desejo de Rutherford, mas foram impedidos pelo diretor estadual de saúde pública, pelo procurador-geral do estado e pelo gabinete do governador. Acusaram os líderes religiosos de vingança e rancor sobre ossos sem vida. Percebam, né? Os amigos de Rutherford agora, os líderes da Sociedade Torre de Vigia, queriam enterrá-lo a todo custo em Beth Sarim, mas todas essas pessoas se negaram, e eles diziam que a Igreja Católica estava por detrás disso, como sempre, não é? Para cumprir a lei, uma empresa funerária foi formada por membros da família Beth Sarim, conta a revista Consolação. E um terreno foi doado a essa empresa familiar a cerca de 90 metros da residência, e tão abaixo na encosta do cânion que era invisível de todas as casas nas alturas. A empresa ficou conhecida como Beth Sarim's Rest, e este pequeno terreno recebeu o mesmo nome. A obra foi concluída em dezembro, 3 semanas antes da morte de Rutherford. Então, percebam que eles, já vendo que Rutherford iria falecer em breve, correram para que pudessem organizar toda a papelada a fim de ele ser enterrado em Beth Sarim. Chegaram a criar uma funerária especificamente para o enterro dele. Uma testemunha de Jeová providenciou o preenchimento da certidão de óbito e, junto do agente funerário, solicitou a autorização para o sepultamento. No entanto, as autoridades do condado não autorizaram o sepultamento pela empresa Beth Sarim Rest. O promotor informou
que em 1940 fora aprovada uma lei que restringia aquela área, permitindo cemitérios mediante autorização do Conselho de Supervisores. Então essa nova lei dizia isso, só pode alguém ser enterrado aqui se o Conselho de Supervisores da cidade decidirem que sim. Os restos mortais ficaram por 2 semanas na funerária, enquanto se analisava o caso. Foi-lhes negado o enterro. 2 semanas depois, a imprensa passou a noticiar aquilo que para a sociedade eram verdadeiras calúnias maliciosas e mentiras inventadas pelo clero nos últimos 20 anos. Com isso, diz Consolação, um fluxo contínuo de carros congestionava a rua e a calçada que terminam logo depois da casa, causando grande engarrafamento. A cova havia sido violada e o cemitério invadido, causando tantos danos que a polícia e o gabinete do xerife tiveram que ser notificados, mas mesmo assim o incômodo persistiu. Crianças e seus pais religiosos proferiram insultos zombeteiros ao passarem pela casa. Era realmente horrível ouvir gritos da rua para a família. Até quando vocês vão manter o velho congelado? É engraçado, né, gente? Vocês imaginam, depois de tudo aquilo que o Rutherford fez, pregando contra a Igreja Católica, né, pregando contra o governo dos Estados Unidos, agora eles queriam que esse governo autorizasse o enterro dele naquela casa. E as crianças diziam, até quando o velho vai ficar congelado? Porque foi o que aconteceu, né? Eles precisaram congelar o corpo até que a autorização fosse dada para o enterro. Depois de citarem o objetivo da casa Bet Sarim, eles mencionaram que personagens bíblicos pediram para serem sepultados em determinados lugares e tais pedidos foram respeitados. Então, vocês vão ver a partir daqui a comparação que a Torre de Vigia, como defesa diante do tribunal, fazia. Ela comparava a morte de Rutherford com a morte de diversos patriarcas bíblicos, né, como José, por exemplo, Jacó, que pediu para ser enterrado em tal lugar e o pedido foi concedido. Mas no caso de Rutherford, isso não estava acontecendo. O juiz Rutherford, diz a revista, ansiava pelo triunfo antecipado do Rei do Oriente, Cristo Jesus, que agora liderava as hostes celestiais e desejava ser sepultado ao amanhecer, voltado para o nascer do sol, em uma parte isolada da terra que seria administrada pelos príncipes que retornariam de seus túmulos. Até mesmo seu pedido de sepultamento era uma demonstração de fé. Percebam que Rutherford queria ser enterrado no leste, virado para o sol. Afinal, Jesus, ele era o rei do Oriente. Só que esse mesmo desejo era de vários imperadores pagãos, como os imperadores incas e o próprio faraó. Ah, se Rutherford soubesse que 5 anos depois da morte dele, tudo aquilo ali seria vendido. O primeiro pedido para as autoridades do condado de San Diego era para que o sepultamento fosse numa colina situada a 90 metros da casa Bet Sarim, 30 metros abaixo do cânion. A comissão de planejamento conseguiu que 259 proprietários de terras assinassem uma petição opondo-se a tal sepultamento. Segundo a Torre de Vigia, a maioria dos que assinaram a petição foram induzidos a acreditar que milhares de testemunhas de Jeová seriam enterradas ali. Durante o processo, as testemunhas de Jeová conseguiram 14.693 assinaturas de pessoas do condado de San Diego que apoiavam o sepultamento. O Conselho de Supervisores recebeu 3.500 cartas em apoio ao pedido. Os argumentos de William Heath Jr. são realmente tristes. Apenas o corpo de Rutherford seria sepultado, diz ele, e a única lápide seria uma pedra sob um carvalho cercado de laranjeiras e limoeiros. O local no terreno é isolado e inacessível e não teria a aparência de um cemitério.
Nem os indivíduos, nem o valor de suas propriedades seriam afetados. Durante 90 minutos, a comissão ouviu os argumentos de William Heath e o discurso dele falando da teocracia e do propósito da casa, e concluiu dizendo o seguinte: o juiz Rutherford jamais poderá ser ferido novamente, mas o Senhor considera como feito a si mesmo tudo que for feito contra os seus servos, até mesmo os seus ossos. Então vejam, William Heath Jr., que era a pessoa principal que estava tentando fazer o sepultamento de Rutherford em Beth Sarim, afinal de contas, né, ele ganhou a casa Beth Shan para morar com a esposa que Rutherford deu para ele também, né, a Bonnie Boyd. O argumento dele era que a sepultura seria praticamente imperceptível, apenas uma pedra debaixo de um carvalho cercado de limoeiros. Ou seja, não chamaria a atenção de ninguém. Mas, se as autoridades do condado negassem, elas estariam se opondo contra o próprio Deus. Vocês vão ver como os argumentos de William Heath Jr. sempre se voltam para a Bíblia e fica comparando o que as autoridades estavam fazendo contra Rutherford com o que muitos povos fizeram contra Deus. A oposição rebateu da seguinte forma: acredita-se que um cemitério ou local de sepultamento tão próximo daquele elegante bairro residencial com belas casas diminuiria o valor dos imóveis, retardaria as vendas e teria um efeito deprimente sobre os atuais moradores da região. E se vocês forem parar para analisar onde é Beth Sarim, vocês vão ver que o condado de São Diego realmente é muito bonito, especialmente naquela rua, né, onde está situada o número 4440, né, de Beth Sarim. Ela é uma rua sem saída e está cheia de palmeiras, muito bonitas mesmo. E logo após, né, logo atrás daquilo ali, é a praia, né, é o mar, o Oceano Pacífico que banha San Diego. Então, realmente, saber que uma pessoa estaria enterrada ali não seria uma boa para a venda das casas futuramente. E imagine, né? As pessoas já sabiam que Charles Taze Russell, em 1916, tinha morrido e quantos iam peregrinar até a sepultura dele. Certamente não queriam que fizesse a mesma coisa com Rutherford. Além do mais, a concessão de tal licença seria um precedente para cemitérios semelhantes. Ou seja, outras pessoas também iriam desejar: eu quero ser enterrado aqui, e como isso já foi feito com o juiz Rutherford, também tem que ser feito para mim. O Conselho de Supervisores adiou a decisão, então, até 2 de fevereiro. Após 9 dias de deliberação, negaram o pedido. Aquela área tinha casas projetadas por Richard Requa, estão lembrados? Era um dos arquitetos mais famosos na época, que queria transformar várias mansões de San Diego num estilo espanhol. A própria Beth Sarim foi feita nesse estilo por ele.